planejamento como um método, como uma ferramenta, instrumento, técnica para fazer gestão, para fazer gerenciamento, para fazer administração, para coordenar, para fazer com que as coisas aconteçam numa determinada perspectiva pré-pensada. Planejar é pensar antecipadamente a ação. É uma alternativa à improvisação. Então, é um cálculo que precede e prescinde a ação, segundo Matos. É um método que vem sendo desenvolvido para ajudar a pensar. A humanidade pensa desde que surgiu, não sei, isso aí eu não sei precisar quando, mas ela pensou, a obra existe, e precisou se organizar para subsistir, né? Fazer o eco, a casa, a alimentação, a necessidade básica, a economia que é buscar o que satisfaz a ela. Então, essa busca da humanidade pela organização dos recursos que são necessárias à sua subsistência é feita a partir do pensar. Então, Matos é um teórico que eu gosto muito porque ele tem uma visão bastante abrangente do que é planejamento. Eu tenho dialogado muito com essa visão, né, de pensar antes de agir, de pensar sistematicamente, com método, explicar possibilidade, analisar vantagem e desvantagem, objetivo. A gente chegou no início da turma de mestrado, e na especialização um pouco também, pedindo a vocês para levantar fatores, né, de tudo que está dentro da aula, pedindo para o pessoal da especialização fazer a conexão dos projetos de TCC com os fatores que são apresentados hoje na norma de atenção básica. Porque, como é uma ferramenta de pensar e criar o futuro, quando a gente identifica esses fatores, eles nos ajudam a perceber qual é a trajetória que uma determinada situação pode ter, né, com um estabelecimento de cálculo que ajuda a nos orientar na ação, né, uma ação que não é feita sozinha, é uma ação que se estabelece numa relação, numa inter-relação, num jogo social. E essas ações criam futuro, viabilizam as intenções que os indivíduos têm de governar sua vida e a vida dos outros, né? Então, essa perspectiva de você ter a racionalidade humana, não, é melhor vocês sentarem do lado de cá, senão eu vou ficar. Então, eu estou querendo fazer, né, vocês tomarem uma atitude que por vontade própria não tomariam. Então, eu usar o poder. Tá? Viabilizar uma intenção é usar o poder, é governar. E isso, né, exige uma preparação para que esse futuro imaginado, né, vocês mudando de lugar, possa acontecer da forma que eu imaginei. Mas essa forma que eu imaginei é apenas uma possibilidade. No jogo aqui, olha quantas possibilidades existem. Cada um de vocês é uma possibilidade dentro dessa ação. Querer ou não querer fazer aquilo que o mestre mandou.
Então a gente está sempre em busca de resultados futuros. Qual é o resultado dessa ação de mudar? Quando eu falo vamos mudar, eu já estabeleci o desejo de algo acontecer, mas para gerar um resultado que vá beneficiar o meu interesse. E eu preciso, para que isso aconteça, controlar. E quais são as formas de controle? Esse processo de mudança exige controle. Eu saber qual é o tempo do movimento, eu saber quem foi, quem não foi, por onde foi, quando foi. Isso é controle. Controle de um processo. Eu imaginei, fiz um plano e boto em operação. Tem que controlar. E essa lógica, ela junta o normativo com o estratégico. Quando eu estou controlando, eu estou normatizando, porque isso depende só de mim. É meu controle, os instrumentos que eu tenho de controle. Eu tenho uma ficha de chamada, tenho ali a nota, tenho instrumentos que permitem controlar. Então, depende de mim, eu normatizo, tudo bem, faz. Quem não fizer vai ter ponto a menos. Então, meu indicador aqui é movimento, é nota. Então, eu estou normatizando. Mas quando eu pensei, eu vi que tem gente, pessoas, opiniões, interesses no contexto. Então, eu tenho que refletir sobre isso. Sobre a vontade e o desejo de cada um dos atores que estão nessa jogada simples. Aí começa a estratégia. Aí é um pensar estratégico. E vários outros elementos participam desse jogo com vontades, interesses e estratégias também. Então, esse jogo que acontece, né, tudo que acontece, os fatos, né, são as jogadas, que são o fluxo do processo de produção. Né? Todo dia estão acontecendo fatos. Né? Ontem o Flamengo perdeu, virou vice, mas as torcidas do Brasil estão felizes. Né? As torcidas, todos quantos do Flamengo. Então, aquele fato gerou um processo de desacumulação. Perdeu renda, perdeu possibilidade de ir para algum lugar. Então, essa acumulação é aquilo que você controla para poder fazer a jogada. No campo econômico, no campo tecnológico, de conhecimento, de financeiro, de decisão política. Então, são vários elementos que, ao longo da tua trajetória, você vai acumulando, né, desde o indivíduo até uma grande empresa ou país. O Bill Gates hoje não é o Bill Gates de 20 anos atrás. Ele acumulou no campo financeiro, organizacional, político, de conhecimento, de tecnologia. Então, hoje ele é capaz de influenciar o mundo todo. Fez uma fundação, outra acumulação que ele criou, uma fundação Bill e Melinda Gates, influencia no campo da saúde em várias partes do mundo. Então, essa acumulação e as jogadas, elas são normatizadas, elas têm regras desse sistema, elas
regras estabelecidas no diálogo, na política, na pactuação social. Regras em todos os espaços de jogo social. A regra maior de um país é a Constituição. E dela todas as outras regras são derivadas ou articuladas. Até mesmo uma regra de uma sala de aula. Então, esse fluxo, a estrutura e a geoestrutura, as regras, os fatos, eles têm uma relação entre eles. Um fato gera uma acumulação ou uma desacumulação. Uma regra permite um fato ou não permite o fato. Mas o fato pode ocorrer, mesmo não sendo permitido pela regra, e fazer com que a regra mude. Uma gigantesca manifestação pode fazer com que a Constituição mude em determinados aspectos. Mas a Constituição regra essa manifestação. Ela diz se pode ou se não pode a sociedade se manifestar. E a grande manifestação ela é realizada por organizações poderosas que detêm capacidade de comunicação, conhecimento, tecnologia, dinheiro, tá? Que pode mobilizar as pessoas numa luta de mudança constitucional. E isso se reflete no que é governo, né, que são os fatos produzidos, né, o nosso plano de governo é aquilo que acontece, aquilo que a gente executa. O Plano Nacional de Saúde, um monte de ações, de programas que precisam ser executados. Quem vai executar? É a capacidade de governo. É a capacidade que nós temos de utilizar os recursos disponíveis a nossos serviços para que esse plano aconteça. É a nossa acumulação. Mas essa acumulação só é colocada em movimento se houver governabilidade para isso. Decisão dos atores. São os atores que decidem e que registram essa decisão numa lei básica, em regras para o sistema, que vão permitir alcance de determinados resultados. Se planejados, estarão lá no nosso plano. Mas tem resultado que não é planejado também, né? Que acontece por não sei esperar. Então, esse processo produtivo, que é a nossa acumulação, permite fazer ou não fazer aquilo que está no plano, desde que tenhamos apoio para isso, governabilidade. E essa estrutura, esse processo, essas organizações, ela tem uma estrutura básica, né, de ápice estratégico, onde o estratégico é o longo prazo, é olhado ao longe, que impacta no problema. Tem uma linha intermediária onde estão os gerentes dos processos, né, ali no tático, que cuida dos resultados. Né, por isso que nós dividimos, né, tem a Secretaria de Assistência à Saúde, tem a Secretaria de Vigilância, e cada um cuida desse resultado específico nesse campo, e dentro dessas unidades tem as unidades operacionais que cuidam do curto prazo, que estão ali preocupadas se tem vacinação, né, se ocorreu o processo de investigação de uma determinada doença. Tá. Essa é uma estrutura básica. E aqui
tento mostrar para vocês o que é um modelo geral dessa organização. Né? Você tem fonte de receita que gera orçamento que vai financiar os insumos necessários para o processo de produção, né? Que tem método, mão de obra, máquina, o que vai gerar bem, serviço ou resíduo. Né? Resíduo. Estragou alguma coisa, fez besteira, poluiu. E isso gera um resultado. Esse resultado vai influenciar algo maior, junto com outros resultados de outros processos, controlados por outros atores. E ainda tem as contingências, coisas que não são imaginadas que vêm acontecer, um vulcão, um terremoto, uma revolução, um processo que acontece sem a capacidade de previsão humana. Então, dentro do processo, nos cabe programar. Conhecemos tudo que está aqui. É uma programação que busca eficiência, tornar melhor o ato de realizar determinadas coisas. A gente capacita as pessoas, melhora nosso método, faz mapeamento de processo para saber como é que você está trabalhando, não muda esse coisa. Vai ajustando para alcançar melhor eficiência. Troca as máquinas, né? Troca o material que está ali para melhorar a qualidade. Então, isso tudo é um processo de programação. A gente às vezes fala muito planejando a produção, tá? Mas na verdade está programando. Esse é cálculo normativo que é feito. Aqui já é imaginação. A gente não sabe. A gente não sabe o que vai ser feito, se vai ser feito, se aquilo vai gerar bom resultado. A gente imagina. A gente quer um produto, uma campanha de vacinação que atinja 90% da população, né, que reduza a mortalidade infantil. A gente quer isso tudo, mas tem outros fazendo o processo. O tráfico de droga está se organizando na comunidade, está tendo tiro, a polícia entrou lá, impactou de forma negativa o resultado esperado. Então aqui nós estamos falando de eficácia, que é a qualidade desses bens e serviços que saem daqui, e a efetividade. Responder aquilo que nós queremos. Então, aqui dentro você faz planejamento operacional, né, controle, coordenação. Né, você faz aquilo que é possível normativamente ser realizado. Controla. Aqui você já tem que usar o planejamento estratégico, tudo que eu falei, né? Pensar quem são os outros atores, quais são o resultado, como é que o resultado vai afetar esses outros atores, se eles querem esse resultado, se eles não querem. E muitas vezes eles não querem, né? E atuam para que você não consiga fazer aquilo que está planejado. E a atuação dele vai desde reduzir a sua acumulação, né? Atuar aqui de forma a fazer com que você perca o poder. Nesse processo interno, né, você tem um sistema de qualidade, você tem reengenharia, muitos procedimentos. Isso aí foi muito comum em uma determinada época, né? Hoje a qualidade também é muito usada. O colega ali é especialista em qualidade. Mas é operacional. Né? Atualmente, mais modernamente, com a questão dos ajustes fiscais, da necessidade de ter o orçamento, né, controlado com mais austeridade,
surge o orçamento por resultado, que é uma vinculação desse processo orçamentário com o resultado desejado. E para fazer resultado, que não é de caminhando, precisa pensar o futuro, entra o método da prospectiva. Vamos pensar cenários possíveis para que a produção possa alcançar determinados resultados. E mais modernamente, mais na situação atual, surge um processo de conexão entre sistemas de qualidade, orçamento por resultado, planejamento estratégico e prospectivo, que é chamado de gestão por resultado. Processo que é possível ser feito hoje por conta do desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação que possibilita os dados do orçamento serem cruzados com dados da execução em tempo real. Tempo real. Eu vou lá no CIAP, faço uma compra, já bate no orçamento, já verifica se eu fiz o evento lá que eu queria fazer, faz um cruzamento e começa a calcular o custo-benefício dessa atuação. Então a gente vai pensar um pouco, chegou, né, que na história da América Latina, esses processos foram introduzidos na gestão em cada período da história desde o início do século. No século XIX, aqui, os grandes eventos que aconteceram e como a teoria econômica sustenta um determinado modo de planejar, de pensar. Né? Você falou pensar, planejar não é pensar sistematicamente? Então, os acontecimentos, com base nessa dialética aqui do liberalismo, livre mercado, estatística e regulação, ele vai colocando para a gente um modo de pensar. Então nós tivemos a Primeira Guerra Mundial com a linha de montagem fordista, lembra? Aqui é o carro. Aonde a administração científica surge. Aí posso dizer, surgiu aqui a administração científica. Aquele POCCC, né? Planejamento operacional, controle, coordenação, comando. Então, é preocupação com o processo produtivo e como é que acelerava o processo produtivo para fazer produção em massa. A produção em massa gerou um desequilíbrio econômico. Mais produção, menos consumo. Houve uma crise violenta. Aqui, a grande depressão econômica. Você já ouviu falar disso, né? Surgiu a hambúrguer, todo mundo não tinha o que comer no sabia e estava bom com carne. Virou o lanche preferido da humanidade, né? Mas foi um alimento que surgiu nesse processo de depressão, com desemprego elevado. A grande depressão econômica que se espalhou pelo mundo, gerou a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Essa crise de produção impulsiona os conflitos. No período de 30 a 37, né, surge o New Deal de Roosevelt. Né? Vamos resolver o problema da
crise de desemprego, gerando emprego. Gerando emprego em massa. Vamos fazer um buraco, empregar trabalhadores para fazer esse buraco, depois a gente emprega o outro para tampar o buraco. Não importa, tem que botar as pessoas para trabalhar e gerar possibilidade de renda. E nisso daí começa a surgir o modelo desenvolvimentista, keynesiano. E como keynesiano, o planejamento normativo, né, qual é o tipo de produção, como é que isso acontece, como é que isso vai impactar no emprego, na renda, ele vai surgindo. E a gente vai avançando até o pós-guerra, quando essa ideia do Keynes ela é internacionalizada com o estado de bem-estar social, que é o reerguer a Europa do pós-guerra. E é a época de ouro do Fordismo, mas também é a Guerra Fria. Né? Depois da Revolução Russa e da Segunda Guerra, nós vivemos um mundo polarizado entre a ideia liberal e o estatismo. E vivemos numa Guerra Fria. E essa Guerra Fria exige um planejamento estratégico. Na América Latina, a Revolução Cubana é um marco importante, né, porque os Estados Unidos começam a desenvolver a Aliança para o Progresso, tentando trazer essa ideia desenvolvimentista para o Sul, para evitar que as revoluções se espalhem. Mas como não deu conta, né, por conta da crise de petróleo e da nova revolução, nós temos de volta, né, uma postura mais autoritária. A região começa a ter a intervenção dos militares, um país, depois o outro, depois o outro, depois o outro. E o planejamento estratégico surge também aqui nesse momento aqui, para dar conta da complexidade que vai alcançando o processo de produção. Na década de 80, com a crise do petróleo e a implantação do neoliberalismo, nós vamos perdendo espaço de planejamento. Porque os liberais não acreditam nessa história de planejar, não acreditavam. Né? Tempos atrás não acreditavam. Então, vamos fazer uma agenda, porque o que eles acreditam é que o livre mercado vai dar conta de tudo, dos resultados desejados. Então, não é que eles não acreditem no planejamento, eles acreditam no planejamento operacional. E aí fica sistema de gestão da qualidade, sistema de reestruturação, né, mapeamento de processos, essas coisas que estão ali no campo da organização da produção, da eficiência, mas o que é planejar, pensar para fora, é delegado ao mercado. Né? E essa história do Estado, mercado, democracia versus totalitarismo, ele vai avançando todo o período do século XX. E nós chegamos no século XXI com a era da incerteza. Impacto nesse processo na saúde. Isso se dá, né, com conferências internacionais que vão estabelecendo parâmetros do que é saúde, né, que avança desse estado de bem-estar físico e mental para o que é hoje, né, que são hoje os determinantes sociais da saúde. Então isso aqui vai acontecendo, né, em complementariedade o que acontece no mundo mais geral da produção, só que essas conferências envolvem uma participação social
grande, atores diferentes, e a gente vem incorporando concepções, né? Concepções sendo incorporadas de que saúde é vida, saúde é conexão com outras políticas, né, determinada por outros setores, não é uma coisa só da vida. Então temos aí, no início do Fordismo, essa ideia, né, de que o planejamento, a organização, o comando e controle daria conta do processo de produção massificado e aonde cresce um modelo de gestão, de administração científica. Passa a ser produção teórica sobre isso. E na guerra, essa revolução, a Revolução Russa, ela traz a ideia da industrialização, que é do capitalismo, mas, né, com a ideia de um Estado que controle isso tudo a serviço da sociedade. Que era um Estado sem classe, portanto todos iguais, e essa produção ia beneficiar. E tudo isso tem um pensamento econômico que sustenta. Como eu falei lá atrás, um processo a ser administrado é um processo econômico. E um processo se conecta com outro processo, que se conecta com outro processo, e que faz o sistema econômico de uma nação.